Pessoal, sou advogado do PL e atuo na análise jurídica e institucional do cenário político. Sobre a notícia que Trump teria retirado a sanção em relação ao ministro Alexandre de Moraes, não se trata de recuo, mas de readequação estratégica. No campo jurídico-político internacional, sanções, declarações e omissões são instrumentos de pressão e negociação utilizados conforme o contexto e o momento. Trump é reconhecido por sua atuação estratégica, assim como Bolsonaro possui formação e visão estratégica de natureza militar. Alterações de postura fazem parte de planos mais amplos que não se revelam integralmente de imediato. O fator tempo é decisivo e os desdobramentos institucionais ainda estão em curso. Doutor Palace. Hoje nós estamos aqui nos pegando com todas as pessoas que surtaram, tiveram ataque de pelanca por conta da retirada da Lei Magnitsky aplicada a Alexandre de Moraes e sua esposa, que não podia fazer movimentações financeiras internacionais, usar cartões de créditos, diversas bandeiras e mais um monte de outras sanções que cabem dentro dessa lei. O Trump a retirou e a galera da direita não admitiu que foi um acordo diplomático entre o Lula e o Donald Trump. Eles acham que é uma estratégia do Trump para que Lula solte, liberte Bolsonaro da cadeia. E eles surtaram muito. E como a gente gosta demais de ver o gado surtado, preparem-se. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador, apresentador, modelo, atriz, a bailarina, dançarina, sapateadora, esquiadora. Eu sou apresentadora de programa infantil, a cantora de musical, a boneca bate-palminha, a boneca lupatinadora, a boneca Suzy deste canal, onde falamos sobre tudo que nos convém. Aqui de baixo tem um Apoia-se e tem o nosso clube de membros pra você mandar uma ajudinha qualquer pra gente continuar fazendo vídeos legais todo santo dia de meu Deus. E vamos de gado choramingando por causa da Lei Magnitsky. Sim. A Lei Magnitsky foi retirada, mas presta atenção numa coisa. Isso não é absolvição. E tampouco é um gesto inocente dos Estados Unidos. Geopolítica não funciona como tribunal moral, ela não sentencia, ela negocia, pressiona, recua e avança conforme o interesse. Quando uma potência como os Estados Unidos aplica uma sanção desse peso e poucos meses depois recua, isso indica que o custo já foi pago. Que custo, amiga? Que custo? O Alexandre de Moraes estava super ocupado esses tempos, amiga, estava ocupado prendendo o Bolsonaro, que tentou fugir, que ia tentar fugir, né? Ele furou uma tornozeleira com ferro de solda, ia sair com aquela barriga de merda dele correndo no meio de uma multidão que estava fazendo uma vigília. Imagina só, como disse o Duncan na piada dele maravilhosa, disse assim, cara, Alexandre de Moraes estava assim, de samba canção, de cueca em casa, o telefone dele tocou, falou assim, porra, maluco, o cara tá querendo dar uma migué e fugir no meio de uma multidão, de uma vigília que o filho dele armou pra ele vazar de lá, porque ficava o quê? Uns 13, 15 quilômetros de distância de uma embaixada onde ele ia se enfiar lá dentro. Aí você realmente acha que o Alexandre de Moraes, ocupadíssimo, nem viajou nesse período, porque o Alexandre ainda fez um tweet, sempre haverá Paris, nem viajou nesse período, já foi punido? Realmente já teve punição? Ah, ele, enfim, não tinha nenhum dinheiro, não pôde usar o Mastercard dele. Ô, amiga. Então tá. Ou que algo relevante, muito relevante, entrou na mesa. Esse tipo de movimento nunca vem de graça. O Brasil hoje ocupa uma posição sensível nesse tabuleiro regional. Não apenas por questões internas, mas porque está no meio de uma disputa maior. Rotas estratégicas, crime transnacional, influência econômica e, principalmente, o equilíbrio entre blocos de poder. Em certos cenários, para os Estados Unidos, controlar esse eixo regional importa mais do que punir uma peça específica. Estabilidade negociada, mesmo que desconfortável, pode ser mais útil do que um confronto direto. Caralho, é muito louco, né? Eu fui na manifestação, na última grande manifestação dos bolsonaristas. Eu tava lá, vocês viram meu vídeo aqui, vocês viram a grande merda que deu, fui perseguido, o cara tava armado, teve outro que me ameaçou aqui no meu ouvido, vocês viram, né? Eu me meti lá no meio do gado pra gravar vlog. O vídeo tá aí vocês podem assistir. Inclusive, o YouTube, a plataforma, desmonetizou o vídeo. Então, quem disser que eu tô ganhando dinheiro com isso tá fazendo uma falsa acusação. Mas aí, lá eles estavam muito felizes
com a aplicação da Lei Magnitsky. Disseram assim que era o último recurso antes da guerra. Invadir o Brasil com ogivas militares e carros-tanques e o caralho a quatro. Era a Lei Magnitsky, que eles não sabiam nem que existiam até então. Eles não sabiam que existia isso. Eu não sabia. Vocês sabiam? Eu nunca tinha ouvido falar na vida. Mas a gatinha aqui, que eu não sei o nome dela, graças a Deus, não tá aqui. Franciela. A Franciele. Mas a Franciele acredita, fortemente ela tem certeza que aplicar a lei e retirar a lei é uma estratégia geopolítica que envolve mercado, dominação de territórios, e foi por isso que o Donald Trump tirou a Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes. Nesse momento. Por isso, retirar sanção não significa resolver problema. Significa mudar a forma de lidar com ele. Esse tipo de rearranjo costuma envolver concessões silenciosas, alinhamentos externos e decisões que não aparecem em nota oficial. O preço não vem em manchete, vem em dependência, em acordos, em escolhas estratégicas que afetam o país a longo prazo. Então, assim, minha gente, não é sobre vitória ou derrota, não é sobre torcida política, é sobre interesse de potência. Vamos aguardar, porque as peças estão se movimentando nesse tabuleiro e isso... Sim. O Bolsonaro foi movido da casa dele pra cadeia. O Alexandre de Moraes vai sacanear e vai fazer uma viagem pra Disney e fazer foto com a orelha do Mickey só pra tirar onda. Ele e a esposa gastando horrores de dinheiro, né? Ia ser muito bom se ele fizesse isso, né? Aqui não é definição e nem ponto final. É um posicionamento estratégico em um jogo muito maior do que o debate raso das redes. Aguardem. Tchau. Gente, ela tem uma oratória, né? Ela escreveu isso e tá. Ela lê igual a mim. Eu leio bem pra caralho também. Vocês viram aí no começo que eu arraso lendo o prompter, né? E aí ela cria uma coisa da conspiração, ou seja, tiraram a Magnitsky. Eles não conseguem acreditar que isso foi um acordo diplomático. Foi uma estratégia do Trump pra fuder o Brasil e os brasileiros. Vamos ver mais? Eu gosto desse cara aqui. Eu gosto muito dele. O Trump acabou de retirar o Moraes da lista de sanções da Lei Magnitsky. Será que ele já traiu a menina igual o outro que traiu 16 vezes? Que traiu 16 vezes? Acho que ainda não, né? Porque senão ela já tinha falado na internet, porque ela fala tudo na internet, né? Então eles estão oficialmente livres e com acesso pleno a contas bancárias no exterior, transações de dólar, depois de quase 6 meses que a Lei Magnitsky tinha sido aplicada pela primeira vez lá em julho. Tem muita gente comemorando, tem muita gente esperneando, tem muita gente criticando Trump por ter feito isso. Eu quero falar agora sobre o que está em jogo com essa decisão do Trump e que provavelmente você não viu em nenhum lugar. É incrível isso, porque assim, ó, o Donald Trump toma uma decisão lá na Casa Branca, mas o primo rico, ele tem uma informação privilegiada da Casa Branca que ninguém viu em lugar nenhum, que só ele tem, você não tem, eu não tenho, ninguém. Quem tem é o marido da Mayra Cardi. Entendeu? É ele que tem, cara. É o Thiago Nigro que tem essa informação. Ela é uma informação confidencial da Casa Branca, né? Uma coisa do FBI, uma coisa de Washington, sei lá. Mas ele vai te dar agora uma informação que ninguém tem. Não está publicada em lugar nenhum. Só o Thiago Nigro que tem. Porque alguns dias atrás, antes mesmo dessa retirada da Lei Magnitsky ser aprovada, a revista Oeste tinha soltado uma matéria dizendo que os Estados Unidos estavam avaliando revogar a lei em troca de uma coisa: uma concessão de terras raras brasileiras para a exploração dos Estados Unidos. Fake news, tá? Não tem negociação de retirada de sanções por terras. Não é assim que se negociam terras. Terras se negociam... Primeiro, nem se negocia terra. Ponto. Não se negocia exploração de terras raras, tá? Isso é um nível de loucura muito grande, né? Que os caras inventam umas histórias, enfim. Vamos ter aqui uma punição. Em troca de tirar essa punição, a gente quer algumas terras raras pra gente explorar aí no Brasil. Claro que todos os ministros, que a Marina Silva, que tá todo mundo aceitando isso de uma forma, né, submissa e calada, para que o americano venha invadir terras raras do Brasil. Que terras raras são essas, gente? Se você não sabe, as terras raras, né, são basicamente um conjunto de 17 minerais que servem para fabricar chip, baterias de carros, equipamentos para tecnologia militar, inteligência artificial, Bitcoin e várias outras coisas. Fabricar Bitcoin? Mas Bitcoin nem é físico? Bitcoin não é virtual, cara? Bitcoin não é um negócio que é virtual, ele nem existe fisicamente? Tá doido da cabeça? Então são minerais extremamente importantes para o desenvolvimento de qualquer país desenvolvido.
E adivinha qual o país hoje do mundo que tem as maiores reservas de terras raras? A China. Eles têm 44 milhões de toneladas de terras raras. E adivinha qual é o segundo? O nosso querido Brasil, com 21 milhões de toneladas. E ao contrário da China e do Brasil, os Estados Unidos praticamente não têm reservas de terras raras. Eles têm menos de 2 milhões de toneladas. 10% do Brasil. E por isso eles estão desesperados para firmar um acordo e atrapalhar a vida dos chineses. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa jogada do Trump e quem você acredita que vai se beneficiar de toda essa história. A gente achou que essa alimentação que a sua esposa te dá, ela tá afetando o seu cérebro. Se bem que ele nunca foi muito bom da cabeça dele mesmo, né? Já tinha dívida de milhões, vendia cursos que não funcionava, né? Fez fortuna ganhando dinheiro de otário. Então, assim, credibilidade é uma coisa que ele nunca teve. Essa fake aí é a fake mais patética que eu ouvi na minha vida. Mas tem outras muito boas, gente. Bom, pessoal, é muito simples a leitura que eu faço com relação a essa retirada da Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes. Foi o governo Trump fazendo um gesto gigantesco pela anistia no Brasil. Ele fala de um passo inicial que está sendo dado, lembrando que o projeto da dosimetria, que não é anistia, está para ser votado no Senado Federal agora, na semana que vem, na terça-feira, e é a oportunidade que nós temos de melhorar esse projeto, aprovar uma anistia, porque não tem nenhuma dúvida que o passo seguinte do governo americano será retirar 100% da sobretaxa dos nossos produtos brasileiros que são exportados para lá. Então, mas Flávio, olha só. Pelo contrário, né? A gente continua taxado. Diminuiu as taxas, mas ela primeiro que nem pode retirar 100%. Não existe importação e exportação com 100% sem taxa, né? Não teve ainda, não teve anistia. Você tem certeza absoluta que o Donald Trump, tirou a lei Magnitsky, que era uma coisa absurda, só porque ele queria libertar o seu pai, tirar ele da cadeia, porque é isso que ele tá falando, tá? Fiquei muito feliz com essa notícia e esperamos aí que... Tá muito feliz, gente, como eles estão felizes com a retirada da Magnitsky. Não existam vaidades, esperamos que exista a responsabilidade para que possamos resolver os nossos próprios problemas aqui no Brasil e começar finalmente a retomar alguma normalidade institucional e democrática no nosso país. Um abraço a todos e até breve. A cara nem treme, né? Não é ele que filma o pai dele tendo soluço, que põe na internet? Porque o outro tá lá na cara do caralho, né? É ele que filma, coloca o pai dele... e coloca na internet. Não foi ele que fez aquela foto nojenta do pai sem camisa sentado com uma calça preta no fundo e a cicatriz aqui no bucho? É ele que faz esse tipo de merda, né? Só podia ser. Preste sua atenção nessa imagem aqui e me diga o que você vê. Um monte de merda viva, saindo de dentro dele um alien, como a gente viu no meme. Isso que a gente vê. Eu venho dizendo há cerca de 3 anos que o objetivo principal do Alexandre de Moraes é, primeiro, humilhar o Bolsonaro, depois, torturá-lo pouco a pouco e, por final... Mas aí é que a gente tá uma questão, tá, amigo? O Bolsonaro é a favor da tortura. Ele sempre disse isso em diversas entrevistas. Uma vez que ele é a favor da tortura e ele se tornou um criminoso com provas, foi julgado e foi preso, então, pela ideia de punição que Bolsonaro tem, ele pode e deve ser torturado, não? Assassiná-lo. Eu repito o que disse há cerca de 3 anos atrás. E reitero que esse é o objetivo não só do Alexandre de Moraes, mas de todos aqueles que fazem parte desse mesmo sistema organizado. Qualquer um que colocar algum tipo de oposição ao que está acontecendo no Brasil será eliminado. É assim que os comunistas jogam. Sempre foi assim que os comunistas jogaram. É assim que eles jogam o jogo. Infelizmente, muitos daqueles que se dizem conservadores, políticos de direita, ainda não entendem os jogos políticos. Vou repetir aqui o que eu venho dizendo há cerca de 3 anos. O objetivo principal do Alexandre de Moraes é, primeiro, humilhar o Bolsonaro. Isso sim, concordo. Eu acho que o Bolsonaro tem que ser humilhado. E eu acho que sim, o Alexandre de Moraes, à noite, quando ele deita na cama dele, ele pensa, ai, o que eu vou fazer amanhã pra humilhar aquela maricona? Eu tenho certeza que ele pensa isso. Segundo, torturá-lo aos poucos. Porque quem gosta de tortura é a extrema-direita, tá? Acho que desse lado aqui não vai ter tortura, não. E por último, assassiná-lo. Não existe o mínimo de empatia nesse tipo de gente. E, infelizmente, alguns desses que se dizem políticos conservadores de direita
não têm a mínima noção de como funciona a mente psicopata dos comunistas. Esses caras são impiedosos, eles não têm empatia. Lula, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, esses caras não são o tipo de gente que deita à noite e faz um escrutínio da sua consciência e diz: nossa, hoje eu errei aqui na dose. Até porque quem utiliza a sua noite pra fazer coisas inescrupulosas são os deputados do PL, né? Que na madrugada, na calada da noite, apresentam um PL e votam para quê? Para retirar direitos, para dosimetria, para diminuir a pena de bandido, para anistia, para quê? Para tirar a cota de pessoas pretas das universidades. Quem costuma usar a calada da noite para isso são vocês, né? O Lula trabalha de dia, de noite ele dorme. Povo abençoado do Brasil, o que é mais importante? A liberdade de pessoas inocentemente condenadas com penas altíssimas ou lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes? Ué, Silas Malafaia. Chora, Silasão! Mas o Silas amava uma Magnitsky, amava! Só falava nela, que eu não fui buscar, mas era tanta coisa, toma Magnitsky. E ele fez listas de pessoas às quais a Magnitsky tinha que ser aplicada. Agora, não tem mais importância, né, senhor Silas? Eu fico bobo. Como é que as pessoas têm uma memória curta de fatos tão recentes? Vamos fazer uma retrospectiva de julho pra cá, pra gente poder entender? Vamos lá. Quando Donald Trump taxou o Brasil em 50%, é só ver o documento americano. Tem dois motivos principais. Alexandre de Moraes, censura, a questão de liberdade de expressão das pessoas. E o segundo motivo, Lula se alinhando com nações anti-americanas. Rússia, China, Irã. Lembra da babuzeira de Lula nos brinques dizendo porque o dólar é a moeda mundial? Então vem o cara e taxa porque o americano vê o seu umbigo, o seu interesse antes de qualquer coisa. Muito bem, isso aqui é um fato. Segundo fato, Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos de vontade própria. Ah, ele foi mesmo, de vontade própria. Pra quê? Pra não ser preso. Botou o pé aqui, vai ser preso. Vai virar marmita, lancheira. Bolsonaro era contra, chegou até a chorar. Eu tenho relacionamento com eles, a família toda sabe. Eduardo Bolsonaro foi porque quis. Mentira. Bolsonaro não queria que ele fosse. Mentira. Bolsonaro queria ir junto com ele. Inclusive chegou a dizer que queria o seu passaporte de volta para os Estados Unidos porque ele deixou um carregador de celular lá. E carregador do iPhone dele. E que carregador de iPhone era caro. Por isso que ele tinha deixado... Gente, eu juro, por Deus, dá um Google aí, dá um Google, caralho. Ele disse que ele precisava ir aos Estados Unidos porque ele deixou um carregador dele de celular. Aí o Alexandre de Moraes falou assim, eu tô... Essa hora, Bolsonaro, tu quer meter essa de que tu vai lá nos Estados Unidos rapidinho, nunca mais ia voltar igual o Bananinha. Cara, a Beta Bastos, ou foi a Erika Hilton? Acho que foi a Erika Hilton que fez um post falando que o dinheiro do Eduardo Bolsonaro ia acabar e ele ia viver em condições insalubres lá nos Estados Unidos. A gente tá esperando tanto esse momento, a gente espera muito que a Erika esteja correta. Muito. Aqui é uma verdade também. Vamos a uma terceira. Eu, junto de tantos, lutamos com manifestações por anistia ampla, geral e restrita. Lembrando a você que essa esquerda vagabunda, mau caráter, que não tem afeto natural, eles lutaram por uma anistia última que teve em 1979 para anistiar seus comparsas, assassinos, assaltantes de banco, sequestradores de embaixadores, gente que queria dar golpe e estabelecer o comunismo no Brasil. Na verdade, anistiar as pessoas que foram torturadas, presos políticos, presos pela ditadura militar, né? As pessoas estavam presas e condenadas e elas precisavam ser anistiadas. Era uma questão de reparação histórica. É disso que se trata essa anistia aí, tá? Porque elas tinham condenações como se fossem pessoas criminosas e foram condenadas injustamente, indevidamente, pelo militarismo, pelos ditadores, então precisava sim de ter anistia. Até Lula foi anistiado e ganha 10 contos por mês. Então essa gente que fala de discurso de ódio, na verdade eles têm uma prática de ódio. Isso é marca da esquerda e do comunismo, que é a revolução mais sangrenta, que mais matou gente na história do mundo. Matou mais de 100 milhões de pessoas, porque tem o ódio no coração. Muito bem, nós lutamos por isso. Só que para aprovar anistia, tem que ter vontade política do Congresso Nacional. Você tem que ter votos na Câmara e também no Senado. Nesse atual momento, até na Câmara de Deputados, tinha dificuldade de se aprovar anistia. No Senado, nem pensar.
E há mais de 30 dias que Bolsonaro vem falando, vamos aceitar a redução de penas, vamos aceitar para essas pessoas inocentes, covardemente condenadas numa farsa de pseudo-golpe por uma manifestação que a esquerda cansou de fazer pior, e eu dou aqui datas 2006, 2014 e 2017, e ninguém lá foi preso. Mas o que teve em 2006, 2014, 2017 que foi maior que o 8 de janeiro? Na história desse país. Nunca na história desse país teve uma tentativa de golpe. Tô falando tentativa de golpe porque já teve golpe e o golpe foi consumado, né? Uma tentativa de golpe como a do 8 de janeiro. A galera tá toda presa lá, tá uma cagada lá. Tem uns véi que tá com as tornozeleiras, tá dando pereba na perna. Vai cair. Então, Bolsonaro, isso é estadista, isso é pessoa de visão. Eu pago a pena de ficar preso, mas essas pessoas são liberadas. Vão reduzir minha pena, mas eu vou ficar preso. Então, foi o acordo que Bolsonaro quis e há mais de 30 dias. Aí agora vem a questão da suspensão da Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Aí começa, o documento americano é porque o Brasil fez redução de pena, e aí vem a turma, né? Gente da direita, tá vendo? Fizeram redução de pena, e olha o que aconteceu, gente. O americano olha primeiro o umbigo deles. Vamos deixar de conversa fiada, de achar que a nossa esperança de questões aqui vem de fora. Em segundo lugar, fez por causa disso? Então, ótimo! Eu prefiro liberdade de pessoas inocentes do que uma vingança de Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Se esse é o motivo, ó, maravilha! Porque esse momento político, o máximo que se conseguia era redução de penas. Vamos ter calma. Vamos esperar o momento certo, aí sim, para pedir uma anistia ampla, geral e restrita. Eu amo que ele tem uma convicção de que a liberação da Magnitsky se trata da anistia do Bolsonaro. Imagina, gente. O Donald Trump não dava uma risada há uns 30 anos. Quer ver? Olha aqui, ó. Olha essa foto aqui do Trump com o Luiz Inácio Lula da Silva. No dia que eles se encontraram lá, pra quê? Pra fazer várias negociações, taxações, Magnitskys, né? Falar de tudo. E aí, parece que até uma fala do Trump que ele fala que a retirada da lei Magnitsky é bom para o Lula, uma coisa assim, né? Para o Lula, para o Alexandre. Aí na fala, no discurso lá, o Lula fala negativo. O Lula escroto, né? Escroto, ele põe o pau na mesa. Nossa, acho que botar o pau na mesa é uma expressão machista, mas agora já saiu. Ele foi lá e disse no discurso, não, Trump, não é bom pra mim, não. Não é bom pro Alexandre de Moraes. É bom pra democracia do Brasil, pra democracia mundial. Meteu o louco, porque ele poderia muito bem, caralho, ele retirou a lei Magnitsky, agora eu vou deixar ele falar e eu vou dizer só ok. Negativo, ele meteu foi o louco, falou que não. Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu quero falar com vocês sobre a lei Magnitsky, né? Não sei se vocês sabem, isso já é antigo, né? História antiga. O Trump, ele retirou... Não é história antiga, amiga. Porra, meses atrás eu tava aqui na manifestação, vocês estavam felicíssimos com a lei Magnitsky. Agora você vê com esse tipo de coisa antiga? Tirou a lei Magnitsky do Alexandre de Moraes e da família dele. E a gente achando que o careca mais poderoso do mundo era quem? Era o professor Xavier. Não, é o Alexandre de Moraes. Não sei de que artimanhas, não sei de que truques, não sei de que falácias ele usa pra ele conseguir o que consegue. Mas amiga, ele usa uma coisa chamada democracia, né? Diplomacia, direitos, conversa, diálogos, acordos, é isso. Coisa que o Bananinha, que tá lá nos Estados Unidos, há séculos jurando que tem entrada e saída com a hora que ele quer na Casa Branca, dizia estar fazendo com o Donald Trump. E nunca esteve, nunca. Ele conseguiu. Na verdade, o Bolsonaro ele se dedicou por um povo covarde, de mente pequena e que se deixa escravizar, não é verdade? Não adianta, a gente estava botando todas as fichas no Trump, como se ele fosse o salvador da pátria, que ele viria aqui e salvaria o país. Cara, eu tenho lá no meu vlog... Vocês têm que assistir o meu vídeo em que eu fui pra manifestação. E todo mundo fala, viado, tu tá correndo risco de morte. E os caras podiam te pegar e tal. E sim, podiam, né? Podia ser o caos da minha vida ali. E aí eu tô lá e eu falo com as pessoas. Falo, e aí, amiga, como é o babado? Ela, porque é o Trump que vai dominar, o Trump que vai tomar de conta. Acabou pro Lula. Aí o Trump, a gente vai governar aqui, vai ser Estados Unidos do Brasil. Já foi, né? República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Chamou um dia, não tinha nada a ver com os Estados Unidos de lá. E sei lá quando foi isso, 1800 e pouco. Aí, eles tinham plena convicção, plena, de que o Donald Trump ia tomar uma espécie de poder aqui no Brasil, saca? Agora não mais, estão com ódio do Trump. Mas por um povo de mente pequena, escrava, cativa, não vai adiantar nada. Ou a gente para tudo,
ou continuaremos reféns dessa desgraça, desse câncer chamado PT e Alexandre de Moraes? Ih, amiga, vou te falar uma coisa. Vai continuar, tá? Tudo indica que, nas pesquisas aí, que é apertado, mas que Lula vai vencer as eleições do ano que vem, tá? E aí você vai ficar esse... Essa daí não é a negona do PL? Não tem uma negona com o Bolsonaro? Não é essa não, né? Tem uma que ela é... O Instagram dela é negona do Bolsonaro. Mas eu não sei. Se for alguém, me fala aí, tá? Porque não tá nomeada aqui nos meus arquivos. Pela família, pela vida, pela liberdade e pela inclusão. 22333, negona do Bolsonaro. E o Gayer, hein? E o Gayer, hein? Uma das coisas que nós precisamos saber: quais foram as condições do Lula para conseguir esse acordo? Nós sabemos que o Donald Trump tinha as suas condições: acesso a terras raras, exclusividade com o 5G e satélites na Starlink, ou seja, que o Lula não participasse mais desses acordos com a China. Caralho, a galera é muito doida, né? Eu amo essas teorias da conspiração que envolvem umas coisas assim extraterrestres, acho sensacional. Que o governo nem o STF fizesse mais censura nas redes sociais ou que tentasse tributar ainda mais as Big Techs. Bora lá combinar que ainda tá censurando, né? Essa semana atrás da que eu estou gravando esse vídeo aqui, não se podia encontrar perfis de esquerda no Instagram. Você ia procurar lá um perfil de esquerda e você não encontrava. Você ia na busca do Instagram e aí você botava lá Thiago Santinelli, não aparecia. Se você botasse esquerda sexo, não aparecia. Você qualquer perfil grande de esquerda, você põe lá, você não achava. Horas e horas e horas depois de muita reclamação, muita confusão nas redes e tal, eles colocaram os perfis de novo na busca. Então, amor, continua aí. As redes sociais continuam boicotando aí a esquerda há muito tempo. Que o Lula também entregasse de bandeja o Maduro, que a JBS cooperasse a diminuir o preço da carne nos Estados Unidos e que o governo brasileiro cooperasse com os Estados Unidos no combate ao crime organizado. Nós sabemos que essas eram as condições do Donald Trump. Mas até agora a gente não sabe o que foi que o Lula deu. Ele deu as terras raras? Ele se curvou a soberania brasileira àquele que ele dizia ser um fascista? Outro ponto. Não é culpa da sociedade brasileira, não é culpa do povo brasileiro que isso não deu certo. Tá? Infelizmente, nós subestimamos. Estão te chamando aí no Teams, Gaia. Quem será? O Belinsky ou... o Carluxo e a Michelle. Tá todo mundo te chamando aí no... Eu ouvi o... Não sei se é o Teams, não sei qual é. O quão sequestrado o centro está por esse sistema. O que me deixa indignado é que o Donald Trump usou a Magnitsky, ele desmoralizou um dispositivo que até então era temido por todo mundo, que é a lei Global Magnitsky. Ele desmoralizou completamente a Magnitsky, retirando ela apenas, acho que 5 meses depois de ter sido aplicado. E fica a pergunta: o Moraes deixou de ser um violador de direitos humanos? É porque ele nunca foi, né? Nunca foi um violador de direitos humanos. Nunca foi. Aí tem que retirar. Vamos colocar e vamos retirar, porque toda a organização da democracia brasileira vai se concentrar em fazer isso. Vamos retirar uma sanção injusta, ilegal, inapropriada, criticada inclusive pelo próprio criador da lei e de todo mundo que defende a lei, foi criticado isso. É por isso que teve que sair. O Brasil deixou de ser uma ditadura? Pra ser sincero, eu acredito que isso... Isso agora deixa o Moraes ainda mais tranquilo para fazer o que ele quiser. Assim, isso fortalece ele muito. Vamos ser sinceros. Porque é a primeira vez que se tem notícia de que a Global Magnitsky foi retirada tão pouco tempo depois de ter sido aplicada. É porque ela foi aplicada tão poucas vezes na história da humanidade, né, amigo? Tão rara às vezes, porque só deve ser aplicada se realmente tiver fundamento, e que não era o caso aqui. Uma lição tem que ser aprendida nisso que aconteceu. Na verdade, assim, são nessas grandes derrotas que a gente tem que ter as melhores lições. Vamos parar de terceirizar a liberdade do nosso país para forças exteriores, para outras coisas. Ah, Gaia, jura? Vocês passaram um ano inteiro lambendo o saco do Donald Trump. Um ano inteiro chupando a cabeça da pica do Donald Trump pra ele tomar uma atitude em relação à prisão do Bolsonaro. Agora, não é mais pra, abrir o cu, não sei como foi que ele falou aí, pra as forças internacionais. Ora, cria vergonha na tua cara. E Trump retira a Magnitsky dos poderosos do Brasil. Galera, bora trabalhar pra caramba, ficar quietinhos, porque a corrupção venceu. A bandidagem tá toda solta. Blindados, com sigilo absoluto. Esperar alguém de fora pra nos ajudar é pura ficção. Parabéns, povo brasileiro.
Eu gosto dessas anônimas que elas aparecem aí, elas fazem esses vídeos pra elas mandarem no WhatsApp. Tem umas imagens boas aqui da galera assim, muito chateada. Chateada mesmo, magoada. Tipo esse aqui, ó. Não tem jeito, pessoal. Unidade Sulista. Pra começar logo o nome do... Ai, caralho. Quando será que eu vou poder ir a Santa Catarina e não ser escorraçado de lá, né? Porque em breve eu vou ter que ir, gente. Eu vou ter que ir pra Florianópolis fazer algum job, alguma coisa vai aparecer. E como é que eu vou fazer? Como? Mas, gente, não vou poder ir? Vou fazer o job. Daí eu só falo que eu estive lá quando eu estiver de volta pra minha casa, né? Unidade Sulista. Não tem jeito, pessoal. A solução é diminuir o território e ceifar o poder do judiciário como um novo modelo. Está claro que o Enéas era a solução. Bolsonaro não conseguiu vencer o comunismo e esse modelo precisa ser refeito. Vocês lembram do Enéas? Quem lembra do Enéas? Que ele queria construir uma bomba atômica, que ele queria construir um satélite brasileiro. O Enéas, que tristemente tinha umas ideias muito até sensatas às vezes, mas ele era um lunático e infelizmente ele teve um câncer muito agressivo, né? Ele chegou a aparecer inclusive numa campanha, na última campanha dele, ele queria ser presidente, Enéas, né? Se candidatou mais, sei lá, 15 vezes. E ele apareceu sem barba e sem... Ele já era careca, né? Ele tinha cabelo aqui e tinha barba. Foi muito triste, né? Meu nome é Enéas! A retirada da Magnística é parte da estratégia de alto nível do xadrez 3D que o Donald Trump está jogando no tabuleiro mundial, ao mesmo tempo que afaga a esquerdária nojenta, com pequenas migalhas está reposicionando a quarta... está reposicionando a quarta frota naval para invadir a Venezuela e arrancar do Maduro todos os segredos sujos do Fórum de São Paulo para poder... Caralho, tá muito difícil. Para poder pendurar Lula e os ministros comunistas do STF no poste pelos tornozelos. Às vezes eu acho que a própria prisão pacífica do presidente Bolsonaro faz parte dessa estratégia. O homem está soluçando, não consegue nem defecar, mas... Eu não botei isso pro começo do vídeo, né? Mas não esqueçamos que ele é um estrategista militar. Ah, gente. O homem tá se acabando de soluço, não consegue nem cagar. Ele caga sim, ele tá cagando na cadeia, gente. Ele é um estrategista militar, o resto daqui. Nem a Michelle deve ter conhecimento amplo de todo o plano que conta com o apoio do Eduardo Figueiredo nos Estados Unidos. Eduardo Figueiredo? A América do Sul será o palco de toda a mudança em prol da liberdade que está sendo reorganizada nos altos escalões e o Brasil e a família Bolsonaro está no centro dessa jogada internacional. Isso aqui, cara, quem escreve um negócio desse, se dedicasse a escrever ficção científica, cara, ia ganhar muito dinheiro, ia vender livros, ia vender obras. Aí... a galera brasileira, brazuca, foi lá no perfil do Donald Trump dizer que estava parando de seguir. Sabe quando o hate vem aqui? Aí ele não gosta de uma coisa que eu falo. Daí ele comenta assim, parando de seguir, tchau. Aí eu respondo, vá com Deus, o amor ainda está aqui, vá com Deus, tente sorrir por mim, amor meu. É o que eu digo, né, gente, que é embora vai. Mas eles foram lá no perfil do Donald Trump, dá essa, repara aqui, ó, eu vou até aumentar. O Emanuel falou assim, deixando de seguir, tchau. O Donald Trump tá lendo isso aqui, com certeza ele tá muito preocupado. Retirou as sanções contra o Alexandre de Moraes, enquanto ele persegue, tortura e prende geral aqui no Brasil, perdeu nosso respeito. O Donald Trump nem dormindo, né? Por que retirou as sanções contra Moraes? Porque achei que você era forte, que você não voltaria atrás da sua palavra, enfim, eu sigo só quem eu admiro, estou parando de seguir. Isso aqui é no perfil do Donald Trump. Vocês estão entendendo? Brazil is disappointed with you, sir. Eu não acredito, gente. Você arregou para Alexandre de Moraes. For the love of God. Salve Bolsonaro. Arregou para Alexandre, fomos enganados por você. A galera ficou louca, foi lá no perfil do Trump reclamar. Why? It was the only chance to save Brazil. Why did you bend down to Alexander de Moraes?
Ai, caralho, por que eu faço isso? Biden, pelo menos, nunca deu esperança para o povo brasileiro. The best president is active. Gente, eles ficaram muito arrasados. A outra, decepcionada. Ha, 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 ha. President Trump, Lula deceived you. The plan to free the prison... Gente, isso aqui tá muito ruim, esse inglês aqui, hein? Tá errado isso aqui. Was a charade. They are all still in prison. Eles estão todos ainda na prisão, vão continuar, né, amor? Moraes is the one who will decide the future of these innocent prisoners. You were deceived. Amiga, não é a questão de ser derrotado. É que ele tem questões sérias. Não é com gente doida, com gente maluca. Como a Mari. A Mari escreveu assim: You are crazy. Help. You have just killed innocent Brazilians. A galera ficou louca, gente. Ficou muito doida. Comprou o Brasil a preço de banana. Desmoralizou a Lei Magnitsky e jogou o povo brasileiro ao comunismo do STF. Por favor, não tente nos ajudar da próxima vez, grato. Ó, tá avisado, Donald Trump, tá? Que não, da próxima vez a gente não quer ajuda. Da próxima vez, olha aqui, ó. O Brasil odeia o Lula, brasileiros querem o Bolsonaro de volta. A maioria do país está com Bolsonaro, BR. A Daniela falou para o Donald Trump, no perfil do Donald Trump. Não queremos mais a sua ajuda, Donald Trump. Você retirou a Lei Magnitsky, a galera tá desesperada mandando hate no seu perfil, que vai cair, provavelmente vai cair, tá? De tanto hate que você tá tomando, tanta denúncia, porque você tirou a Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes. Eu vou botar um pouco aqui de soro no meu nariz, que eu já tô ficando constipado, só que essa... Mas constipado é de nariz ou é de cocô? Nunca sei. Muito obrigado pra você que chegou até aqui o final desse vídeo. Não esquece que aqui de baixo tem o nosso Apoia-se e o nosso clube de membros pra você se associar, mandar uma graninha pra gente continuar fazendo vídeos legais. Minha luz já apagou aqui. Fazendo vídeos legais todos os dias. E segue o canal. Coloca seu dedinho aí, porque é isso que vai fazer a gente crescer. Sem Lei Magnitsky dessa vez. Um grande beijo e até a próxima de Gado Chorando. Eu volto. Tchau.